Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, amém? Vocês estão me ouvindo bem? Eu nunca usei isso aqui. Vai intercedendo por mim aí. O pastor Daniel falou, ó, usa lá. Que Deus me dê graça aqui nessa manhã. Amém? Vocês estão ouvindo bem? Amém? Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que teve um homem, Jesus Cristo disse que teve um homem, menino, que nascido do ventre não teve nenhum maior que ele, que foi João Batista. No Evangelho de Mateus, ele começa a genealogia de Jesus a partir de Abraão. O Evangelho de Marcos começa a genealogia de Jesus Cristo a partir de Adão. João não começa a genealogia, ele começa no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então ele começa lá no início do início, para mostrar que Deus é Deus desde sempre. E Lucas, que é o que nós vamos ler hoje, ele fala sobre o nascimento de Jesus Cristo através da Virgem Maria, mas antes de falar do nascimento de Jesus, ele nos fala sobre o nascimento miraculoso de João Batista. E é isso que nós vamos ler juntos, Lucas capítulo 1, versículo 5 até o 25. NVI. A Bíblia diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando no serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Esse é o relato do anjo que aparece para Zacarias e anuncia o nascimento de João Batista. É importante destacar que o texto diz que Zacarias ele era sacerdote e Isabel era da linhagem de Arão, ou seja, era de uma linhagem sacerdotal. O que significa, o que é ser um sacerdote? O sacerdote era o representante do povo diante de Deus. Quando o profeta, ele era o representante de Deus diante do povo. Ele falava para o povo aquilo que Deus estava falando com ele. Já o sacerdote, ele apresentava as demandas do povo diante de Deus. Ele foi escolhido, a linhagem sacerdotal, lá com Moisés, Arão, o irmão de Moisés, todos os filhos de Arão, eles tinham direito, por família, de serem sacerdotes.
Então Zacarias, ele vem da linhagem de Arão, assim como Isabel vem da linhagem de Arão. Ou seja, eles vêm de uma linhagem sacerdotal, eles vêm de uma família que estava sempre na presença de Deus, buscando a Deus pela vida do povo. Eles eram de uma família que conheciam os preceitos de Deus, e esse ofício era um ofício muito honrado em Israel. E ele era passado de geração em geração. E olha que engraçado, os dois eram de linhagem sacerdotal. Porém, eles não tinham uma herança para deixar esse legado. Eles não tinham filhos para que pudessem herdar esse chamado, esse ministério que Deus tinha para essa família, o ministério sacerdotal. E eles já eram de avançada idade, é o que a Bíblia diz. Isabel era estéril, eles eram de avançada idade, então eles não podiam ter filhos. A Bíblia relata que Zacarias estava no serviço, porque eram turnos. Os grupos de sacerdotes eram divididos em 3 grupos. Uma hora um ministrava, outra hora outro grupo ministrava e outra hora outro grupo ministrava. Então naquele tempo, Zacarias foi escolhido para estar ministrando diante do templo. E por sorteio ele foi escolhido para acender o incenso diante de Deus, enquanto o povo orava pelo lado de fora. Porque o lugar santo, ele era separado do lugar onde as pessoas estavam. O sacerdote ele entrava num lugar separado para acender o incenso e buscar a Deus pelas demandas do povo. Eu fico intrigado porque Deus, quando Ele chama muitos homens de Deus, Ele chama homens de Deus no serviço. E a Bíblia faz questão de mencionar que Zacarias estava no serviço. Davi, quando foi ungido rei por Samuel, ele estava no serviço, cuidando das ovelhas. Gideão, quando ele foi visitado pelo anjo, ele estava malhando trigo no lagar de uvas, escondido, mas ele estava no serviço. Eliseu, quando ele foi chamado por Elias para o ministério, ele estava arando bois, quando foi chamado para o serviço. Pedro e André, quando foram chamados por Jesus para serem pescadores de homens, eles estavam pescando. João e o irmão de João é Tiago. João e Tiago, quando foram chamados por Jesus para serem discípulos dele, estavam no serviço. Isso me intriga, porque Deus, Ele chama homens e mulheres quando estão no serviço. Deus se preocupa com o nosso serviço, e Deus, Ele vê o nosso serviço. Então Zacarias recebeu uma palavra de Deus, uma palavra de um anjo. Olha o que ele falou no versículo 18. Zacarias disse ao anjo, o anjo aparece, anjo Gabriel, fala que ele vai ser pai, e ele fala: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. Gente, esse era um homem que representava o povo diante de Deus. Esse era um homem que estava continuamente na presença de Deus. O trabalho dele era buscar a Deus. E ele estava, num momento, acendendo incenso para que as demandas do povo fossem recebidas diante de Deus. Nesse momento, um anjo aparece para ele, fala que as orações dele foram ouvidas e eles teriam um filho. E esse homem, ele fala: como pode acontecer isso? O homem que seria o homem de Deus, o representante do povo diante de Deus. Isso é uma luta que nós precisamos lutar, de não fazer as coisas de Deus, as coisas para Deus, e chegar um momento em que nós estamos fazendo as coisas no automático. Nós não estamos mais fazendo com a chama da paixão pelo Senhor acesa no nosso coração. Zacarias, nesse momento, ele estava fazendo as coisas no automático. Já era rotina para ele estar fazendo aquilo. Ele não conseguia crer mais que Deus ele poderia fazer não só aquilo que ele fazia pelo povo, mas também aquilo que Deus queria fazer na vida dele, através da vida e da família dele. Nós temos a dificuldade de nos familiarizarmos com as coisas. Esse templo aqui, nós oramos muitos anos por isso aqui. Eu lembro que eu cheguei na igreja, tinha um quadrado lá, e vários pequenos quadrados que você poderia
se comprometer com um para comprarmos o terreno ali do presidente Médici na época, porque a igreja era alugada, e por muitos anos a igreja ficou nessa campanha, e aparentemente as coisas pareciam não acontecer. Passou alguns anos, aí a igreja comprou aquele terreno para a glória de Deus, e logo depois comprou o terreno aqui, começou a construção, e hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui num lugar que é a resposta de Deus. Nós temos visto a mão de Deus. Você, se olhar para a sua vida, você pode ver a mão de Deus. Mas nós não podemos cair no erro de nos familiarizarmos com a presença de Deus na nossa vida. Nós estarmos aqui não é normal, nós estarmos num culto domingo de manhã não é normal, aquilo que Deus está fazendo na sua vida não é normal. Deus, Ele já tem feito, já tem demonstrado os seus grandes poderes e feitos na sua vida. Deus tem feito isso. Zacarias sabia disso, ele sabia que Deus abriu o mar, ele sabia que Deus mandou as pragas, ele sabia que Deus libertou o povo do Egito, ele sabia que ele ser um sacerdote era um milagre, ele vinha da linhagem de Arão, isso era para poucos, mas quando foi na vez dele, como pode acontecer isso? José e Maria esqueceram Jesus no templo. Sansão nem se deu conta que a presença de Deus havia saído dele. Nós devemos cuidar para não nos familiarizarmos com a presença de Deus. Deus está vivo, Deus está aqui, Deus ele pode fazer a obra, irá fazer a obra na sua vida. E você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. A Bíblia relata no versículo 13 que eles estavam orando por isso. Porque o anjo aparece, não temas. Porque quando ele viu o anjo, você imagina, eu estou aqui pregando e eu vejo um anjo. Medo, ele ficou com medo da imagem do anjo, e o anjo falou para ele, não temas, as suas orações foram ouvidas. Se as orações dele foram ouvidas, é porque eles estavam orando, e as suas orações, a oração dele e da sua esposa Isabel, eles estavam orando para que Deus lhe desse um filho, e tirasse a vergonha dela de ser uma mulher estéril, e o anjo fala, suas orações foram ouvidas. Mesmo assim esse homem falou, como pode acontecer isso? Será que eu e você não estamos orando por algo, mas sem a expectativa que Deus possa fazer esse algo? Eu estou orando para cumprir um protocolo, eu estou orando, vou jogar para Deus, porque eu já não acredito mais. A gente tem que cuidar com isso. Nós precisamos crer que Deus pode responder as nossas orações. Jesus falou o seguinte, Mateus 21, 22, tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tudo que pedirem em oração, se vocês crerem, receberão. As orações de vocês aqui são ouvidas através de Jesus Cristo, mas você tem que crer que Deus vai responder a sua oração. Zacarias e Isabel estavam orando, mas talvez eles já não estavam mais acreditando naquilo em que eles estavam orando. E aí o anjo fala para ele, porque você não creu, ainda vai acontecer, mas até o nascimento do menino você vai ficar mudo, vai ficar sem falar nada. Aí esse homem sai, demorou mais do que o previsto, as pessoas estavam se questionando por quê. Imagino que esse homem sai, não podia falar nada, sabendo daquilo que ele tinha experienciado há poucos minutos atrás. Eu não sei você, mas eu gosto de jogar aquele jogo lá, imagem e ação, que você tem que fazer mímica. E Zacarias saiu nesse momento fazendo mímica. A Bíblia diz que ele saiu gesticulando. Agora você pensa, você que gosta desse jogo, como você faria essa mímica? E a galera, o que, Zacarias? Fala. Adivinha aí. A galera não adivinhou. Então Zacarias ficou 9 meses mudo, sem falar nada. Preste atenção que a última palavra de Zacarias, antes de falar, a última palavra dele foi como. Como isso pode acontecer? Foi um questionamento. E agora ele inicia um processo de 9 meses sem poder falar nada. Alguns aqui já tiveram algumas experiências em retiros, em encontros, em que você fica sem falar nada. Você já percebe que isso é uma questão difícil e que isso trabalha em você.
Agora você imagina ficar 9 meses sem falar nada. Você sabendo que a sua esposa está grávida daquilo que você duvidou. Você vai vendo a barriga crescer. Você vai vendo o milagre acontecer e você só observando. Eu acredito que o propósito de Deus foi fazer Zacarias observar aquilo que Deus iria fazer, mesmo sem ele acreditar. Ele passou 9 meses olhando, se questionando, analisando, vendo o milagre fluir e acontecer na vida da sua esposa. E aí ele chega no último ponto, que é quando o jogo vira. Mas antes disso, antes de nós irmos para o final, durante esse meio tempo, o anjo Gabriel saiu dali e foi apresentar-se a Maria e falou para ela que ela daria a luz a Jesus. E Maria, não entendendo como, e o anjo fala: o que é impossível para os homens, para Deus é possível, tudo é possível para Deus. Então, Maria também se perguntou como isso poderia acontecer, mas ela não ficou muda, eu não sei o porquê. A resposta de Maria para o anjo foi a mesma de Zacarias. Mas nós podemos pensar que Maria não estava buscando isso. Maria não estava esperando isso. E ela falou: Senhor, como isso pode acontecer? E no fim ela fala: que seja feito comigo conforme aquilo o Senhor falou. E Zacarias, por hora, ficou mudo. Até o dia em que chegou o momento de nascer a criança. Até o dia que chegou o momento do milagre se concretizar. A Bíblia diz em Lucas 1, 61, 64. Vamos ler. O título da mensagem é: Deus transforma o nosso questionamento em adoração. Nós vamos ver agora o cumprimento dessa palavra. Lucas 1, 61, 64. Começa no 61, por favor. Vamos ler juntos? Versículo 61. Então Maria concebeu, com 8 dias o menino era circuncidado, e durante esse rito de circuncisão era dado o nome à criança. E aí todo mundo falava: o nome dele deve ser Zacarias, conforme o seu pai. E Isabel falou: não, o nome dele vai ser João. E aí as pessoas disseram: você não tem nenhum parente com esse nome. Qual nome? João, que foi o nome que Deus havia dado para Zacarias e Isabel. Versículo 62. Então fizeram sinais, porque ele não falava. Sei lá qual sinal fizeram. Qual que é o nome da criança aí? Para saber como queria que a criança se chamasse. Versículo 63. Ele pegou uma tabuinha, eu acho que na mímica não estava dando para ele. Pegou uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. No versículo 64. Imediatamente, a palavra se cumpriu agora, que ele voltaria a falar. A sua boca se abriu, a sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. A última palavra de Zacarias foi uma palavra de questionamento. E a primeira palavra de Zacarias, aproximadamente 9 meses depois, foi uma palavra de louvor a Deus. Talvez você possa já ter falado: eu nunca vou pisar numa igreja. Talvez você possa já ter falado: eu nunca vou estar aqui. Talvez você já possa ter falado: isso é impossível se cumprir na minha vida. Os planos de Deus não têm mais esperança para mim. Mas eu creio que Deus ele pode fazer esse seu questionamento se tornar em adoração. Momentos que Deus te leva para um lugar solitário, um lugar deserto, um lugar em que você não tem muito com o que falar, mas só observa, mas você vai observando a obra de Deus na sua vida, você vai observando a obra de Deus na sua família, e você começa a perceber que a palavra de Deus é fiel, você começa a perceber que Deus é fiel e que Deus falou, Ele vai cumprir, e que aquilo que um dia não era para mim, agora você começa a ver que é para você, porque quando Deus promete, Ele cumpre, quando Deus tem um plano, Ele realiza.
porque nenhum plano do Senhor ele pode ser frustrado, e Deus, ele deseja se revelar a mim e a você. Vamos ler a profecia agora que Zacarias declara sobre seu filho, no versículo 67 até o 80. Zacarias, o seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele levantou um chifre de salvação para nós, da linhagem de Davi, o seu servo, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança, o juramento que fez a Abraão, nosso pai, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos a ele sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das tenras misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que vivem nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, ele viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. De alguma forma, durante esse tempo, Deus ministrou a Zacarias, a ponto em que ele começou a recobrar todas as memórias em que Deus havia feito para o seu povo. No início do texto, a Bíblia diz que Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus. Mas não é pela nossa justiça que nós somos salvos diante de Deus. Efésios capítulo 2, o versículo 5 e 6 diz que não é pelas obras que nós somos salvos, é pela fé. Para as obras. Vamos ler Efésios. Deu-nos a vida em Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O versículo 7, pode colocar. Para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras acompanham aquela pessoa que foi salva por Cristo Jesus. O texto começa dizendo que Zacarias e Isabel eram considerados justos diante de Deus. Aí eu pergunto, era possível antigamente, antes de Jesus, alguém ser salvo? Sim, era possível ser salvo, porque a promessa de Jesus Cristo já está lá em Gênesis, quando Deus fala que do seu ventre nascerá uma criança que pisará a cabeça da serpente, e ela lhe esmagará, ela lhe ferirá o calcanhar. Jesus, ele é apontado em todo o Velho Testamento. Então todos os homens do Antigo Testamento, eles tinham a condição de ser salvos pela fé no Messias que haveria de vir. Só que Zacarias não sabia que isso estava tão próximo dele de acontecer. Ele sabia disso, ele cria nisso, porque pela fé nós somos salvos. Ele era uma pessoa que cria nas promessas de Deus, cria no Messias de Deus, mas ele não conseguia acreditar que isso estava tão próximo dele. Que o filho dele ia ser o homem que estava profetizado pelo profeta Isaías, que seria o que prepararia o caminho para o Senhor. Mas aí nesse momento, durante esse período, eu imagino que Deus, ele recobrou tudo isso na cabeça de Zacarias. E ele profetiza isso sobre seu filho, e que também é uma profecia para nós, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos encontrou. Nós vivíamos nas trevas, nós estávamos longe, nós estávamos como ovelha desgarrada, mas o Senhor nos encontrou. E o Senhor, ele quer, eu creio nisso,
que o Senhor Ele quer transformar nessa manhã todos os nossos questionamentos em louvor e adoração a Deus. Eu declaro que você e eu viveremos todas as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus tem preparado. Aquilo que um dia você duvidou, aquilo que um dia você questionou, um dia seus olhos vão ver e você vai poder glorificar a Deus pela obra que o Senhor fez, está fazendo e fará na minha e na sua vida. Zacarias não imaginava que o Messias estava tão próximo. O Messias estava tão próximo de vir. Aquele que foi motivo de oração de muitos anos do povo de Israel. Veio. E o seu filho foi o homem que preparou o caminho do Senhor. Não desista, mesmo que as circunstâncias possam dizer que já é tarde, não dá mais, estamos velhos, somos estéreis, impossibilidades, dificuldades, situações. Creia, porque Deus é fiel para fazer a obra que Ele começou na minha e na sua vida. Amém? Você pode se colocar em pé. Eu creio que Deus, Ele quer transformar as nossas vidas. Para aquela pessoa que, quem sabe, nunca imaginou estar na igreja, o Senhor, Ele quer fazer a obra na sua vida. Talvez para você vir num culto já é muita coisa, mas não é só vir num culto. Deus, Ele quer te usar. Deus Ele tem um propósito para você. Deus, Ele quer te salvar. Deus, Ele quer te restaurar. E Deus, Ele quer te enviar para um propósito. Talvez em alguma parte desse processo, você perdeu as esperanças. Você acha que não vai acontecer mais. Você acha que já não é mais tempo. Mas Deus, Ele quer falar para você e lembrar você que ainda é tempo, que para Deus não há impossível nas suas promessas, que aquilo que Deus começou, Ele vai terminar, e se Deus falou, vai acontecer. Sempre para a honra e para a glória de Deus. Porque a necessidade daquele casal, a vergonha daquele casal, foi não ter filhos. Mas quando eles tiveram o seu milagre, esse milagre apontou e preparou o caminho do Senhor. Deus, Ele une a nossa necessidade, que nós temos, medos, vergonhas, traumas, para preparar um caminho para o Senhor. Todo o nosso milagre, tudo aquilo que Deus faz na nossa vida para glorificar o nome do Senhor. Deus não quer te dar algo somente para que você seja abençoado. Deus, Ele quer se revelar na sua vida para que as pessoas ao seu redor reconheçam que há um Deus que salva, há um Deus vivo, há um Deus que é capaz de curar, salvar, restaurar. Elas vão ver o impossível e elas vão ver o testemunho na sua vida e falar: não é possível, essa pessoa viveu, eu também quero viver aquilo que Deus tem para mim. Amém?